Olá! TRT ordena bloqueio de 300 milhões de reais após Prefeitura do Rio apresentar contas. E o Bolsonaro diz que colocará no pau de arara ministro corrupto. E ainda, a Alesp vai pagar 10 milhões de reais de bônus natalino para os funcionários. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nessa quinta-feira. Ó, Judite está aqui, não estava na hora do esporte, mas está aqui comigo, ó, tá deitadinho. Hoje ela tá quente. Hoje, né, aqui em São Paulo tá um pouquinho mais quente. A temperatura subiu um pouco em relação aos últimos dias. E vamos então às notícias de hoje. Lembrando que desde agora você pode deixar seu comentário na nossa fanpage, facebook.com/WTV Brasil. E você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com/WTV Brasil, deixar seu comentário. O programa fica no YouTube após o término. A gente vai subir para o YouTube para você que chegou no meio, para você assistir a hora que você quiser o programa, tá? Lembrando que esse nosso jornal, né, ele traz sempre as notícias principais, notícias do dia, com os meus comentários, né? Você acompanhou até agora há pouco a Hora do Esporte, que foi o último programa inédito do ano. E muitas novidades estão para vir em 2020 e a gente vai falar sobre isso nas semanas que vão vir aí. Tá chegando o finalzinho do ano, mas não é porque chegou o final do ano que as coisas estão mais aceitáveis em algumas esferas, né? Bom, vamos começar então o programa falando do Bolsonaro, né? O Bolsonaro diz que colocará no pau de arara o ministro corrupto. É o que ele disse num evento que ele foi nessa quinta-feira. Ele estava presente num evento lá em Tocantins. Um evento sobre o lançamento do programa Governo Municipalista, que prevê o investimento em áreas de infraestrutura, educação e saúde nas 139 cidades do Tocantins. Vamos dar uma olhadinha aí no que o presidente falou. Um trechinho de algumas declarações que o presidente falou. Viajei o mundo durante a minha pré-campanha. A vergonha de ser recebido lá fora com o manto da desconfiança. Um país do carnaval, do sexo e da corrupção. Isso está mudando. Pode ser que haja corrupção no meu governo. Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui, o governador não saiba, o prefeito não sabe, pode. Mas 11 anos de governo, zero de corrupção. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro. O mundo todo, como disse que viajava, está agora nos olhando de maneira diferente. As viagens que faço pelo mundo, com a última fiz pela Ásia e países árabes, né, todos anunciaram investimento no Brasil. O mundo árabe quer comprar nossos commodities do campo. Eles querem, de certa forma, já que não pode dentro do seu próprio território, conseguir a sua segurança alimentar. O Brasil é um dos poucos países que pode dizer que pode sim ser um grande celeiro do mundo. Agora precisa de quê? Que não atrapalhe vocês. Botei o ministro do Meio Ambiente que está botando para quebrar. Pô. Não compactuamos com a forma xiita de tratar o meio ambiente como existia há pouco tempo. Na afirmação que ele diz que o Brasil nós podemos ser o celeiro do mundo, Bolsonaro, a gente já tem um esterco, né? Se é que você me entende, né? Se você é de casa, a gente já tem um esterco. E ele se concentra, né, se concentra mais na região central, em prédios governamentais, se é que você me entende. Então, para ser o celeiro, o esterco a gente já tem, tá? Que é a nossa, não querendo generalizar todos, né, mas grande parte da nossa classe política, né? Então, acredito que o esterco a gente já tenha.
Só falta o resto, né? Só falta o resto. Aí ele falava da alimentação, né? Que os árabes estão querendo comprar comida da gente, né? Porque eles não têm condições devido ao clima desértico em alguns dos países árabes e tudo mais. E por isso que a gente tem que fazer investimento, né? Ainda no encontro, ele falou... Aliás, falou ali no começo de que... provavelmente sim. Vamos ver de novo. O trechinho do começo. Viajei o mundo durante a minha pré-campanha. A vergonha de ser recebido lá fora com o manto da desconfiança. Um país do carnaval, do sexo e da corrupção. Isso está mudando. Pode ser que haja corrupção no meu governo. Sim, pode ser que haja. Pode ser que haja aqui, o governador não saiba, o prefeito não sabe, pode. Mas 11 anos de governo, 0 de corrupção. Se aparecer, boto no pau de arara o ministro. Pode ser que tenha corrupção no governo dele. Pode ser que tenha. Mas 11 meses, que ele quis dizer, que ele falou anos, né? Não tem corrupção. 0 corrupção. E tudo que a gente está falando o ano inteiro aqui, e toda a grande mídia e tudo mais, e todas as constatações de, no mínimo, irregularidades do governo, não tem. Não tem, é 0. É 0 mesmo. 11 meses sem corrupção. Acabou a corrupção no Brasil. É isso, então. É isso. Estamos salvos. É isso mesmo. É isso mesmo. Então pode ser que haja. Pode ser. Sério mesmo? Sério mesmo que pode ser que haja? Brincadeira, né? Uma brincadeira, né? Falar uma coisa dessa. Bolsonaro ainda falou sobre... Ainda lançou mais uma, né? Porque não... Depois enfim... Se não bastasse o celeiro... Ele ainda falou que ele criticou as universidades brasileiras por não estar no ranking entre as 200 melhores e diz que os alunos fazem tudo, menos estudar. E quando a gente tem um presidente que faz tudo, menos governar? Fica essa no ar, né? E, gente, sobre a situação no Rio de Janeiro... A gente tem algumas imagens aí do Rio, né? Vou colocar enquanto eu vou lendo aí. O TRT ordena um bloqueio de 300 milhões de reais após a Prefeitura do Rio apresentar as contas, né? Então, a verba deve ser usada exclusivamente para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários da saúde, né? O desembargador também determinou que os profissionais retornem ao trabalho após receberem os vencimentos, né? Então, a situação está caótica no Rio de Janeiro. Eu tenho comentado isso desde terça-feira, que quando estourou, já está há um tempo, né? Mas a situação no Rio de Janeiro não está legal. Aí as imagens aí que foram feitas alguns protestos dos servidores, né? E a situação no Rio de Janeiro é complicada, né? E o Crivella também foi até Brasília pedir para o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que vai ajudar, né? Mas o Tribunal Regional do Trabalho já ordenou o bloqueio de 300 milhões de reais, né, nos cofres públicos e tudo mais. Aí o Ministério Público do Rio de Janeiro está entrando com ação e tudo mais, pedindo inclusive alguns vereadores, alguns deputados do Rio estão pedindo lá para a Câmara dos Deputados lá em Brasília para poder se colocar vamos dizer assim, uma espécie de uma fiscalização para poder... É como se o Estado do Rio de Janeiro estivesse abrindo falência e precisando de ajuda do governo federal nessa questão para poder equilibrar as contas. E agora eu acho engraçado, e mais uma vez eu vou falar isso, para pagar os vereadores, o próprio prefeito, não tá falido, né? É engraçado, né? Para pagar os funcionários da saúde, tá falido. Tem que ter a Brasília e tem que fazer não sei o quê. Aí o governo municipal do Rio já queria pegar um dinheiro que não era destinado para isso, que era destinado para outra situação, pediu para o tribunal autorizar, e aí falou que ele paga tudinho no montinho no começo do ano no IPTU 2020, né? Agora eu acho engraçado, será que o cidadão, né, da cidade do Rio, né, o cidadão carioca, não pagou o IPTU esse ano? Será que a prefeitura realmente não tem dinheiro para realmente pagar esses servidores? E será que apenas o pagamento de servidores vai resolver o problema da saúde no Rio? Será que a prefeitura não pode se preocupar um pouquinho mais? Fica essa no ar aí pra gente
E a gente vai continuar acompanhando esse caso desastroso, esse caso preocupante, esse caso sério, que abala a saúde do Rio de Janeiro, mas é o retrato da saúde brasileira, né? E já que a gente falou em saúde brasileira, o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, ele passa bem após o sangramento no fígado e vai despachar da UTI. Pois é, o prefeito de São Paulo, que está internado para tratamento contra o câncer e respira sem os auxílios de aparelhos, né? Deu um susto aí nessa semana e ele foi correndo para o hospital, que não é o SUS, né? O Sírio-Libanês, né? Assim, não que eu esteja dizendo que o prefeito tenha que... não estou desejando mal para o prefeito, não. Mas por que então o prefeito não correu para o SUS? Por que ele correu para o Sírio-Libanês, né? Mas enfim, o sangramento foi controlado e a 4ª sessão de quimioterapia já foi finalizada e segundo o último boletim médico até o fechamento da nossa matéria. Mas eu acho engraçado isso. Lá no Rio, aqui em São Paulo, você vê o prefeito está com uma situação gravíssima e está no Sírio-Libanês. Vê se você que mora aí na periferia, sei lá, Perus, Pirituba, Brasilândia, Itaquera, sabe, todo mundo, você que está aí no fundão, se você tem um problema aí com câncer, você vai para o Sírio-Libanês também? Será que você vai ser atendido no Sírio-Libanês? Creio que não. E lá no Rio de Janeiro? Será que se fosse no Rio, será que o Crivella, quando fica doente, é atendido também lá no Salgado Filho? Lá do SUS? Será? Será? A gente só vai mudar o nosso país no dia que o político for obrigado a usar a rede pública. Para tudo. Para a saúde, para a educação e para o transporte. No mínimo, né? E falando sobre questões públicas, né? Eu vou comentar amanhã a privatização do sistema de águas e esgoto do nosso país, do saneamento básico, aquela coisa toda. Eu vou comentar melhor amanhã, tá bom, gente? E vamos lá. Não sei se vocês acompanharam, a gente acabou não falando no Fato Brasil, porque ontem a gente fez a reprise do programa de terça-feira. E o que acontece? Vocês lembram daquele aluno que foi denunciado por racismo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na UFRB? Pois bem, ele foi ouvido pela Polícia Civil na manhã dessa quinta-feira, na Central de Flagrantes em Salvador, né? Tem uma fotinho dele aí, não tem? Eu acho que tem uma foto aí pra gente mostrar. A gente não tem, infelizmente a gente não conseguiu pegar o vídeo, mas tem essa foto estava no G1, tá? A gente só pegou só para vocês lembrarem do caso. O aluno que foi denunciado aí está de camiseta amarela na foto, e a professora é aquela. Ele não queria pegar a prova da mão da professora, de acordo com as denúncias, por um ato de racismo devido à professora ser negra. E aí, enfim, ele foi denunciado, foi convidado a se retirar pela coordenação da faculdade. E aí, ele cursa Ciências Sociais, né? E ele foi denunciado por racismo, como eu já disse, e ele foi ouvido pela Polícia Civil. Conforme o delegado João Mateus, né, que investiga o caso, o suspeito disse que não pegou a prova na mão da professora por questões de energia. Não, você não ouviu errado, não. Isso mesmo, por questões de energia. Em entrevista ao portal da Globo, né? O delegado informou que Danilo Araújo de Góes disse, durante o depoimento, que o caso não passou de um mal entendido e que ele não costuma pegar objetos na mão de pessoas desconhecidas por questões particulares em relação à religião. Agora eu queria saber que religião é essa que você não pode pegar um objeto da mão de alguém. Ainda mais quando alguém é seu professor e você está dentro de uma sala de aula. Se fosse assim, né, o Danilo, né, que é o acusado, né? Se fosse assim, Danilo, você não poderia sentar na cadeira. Afinal, ela foi feita por uma pessoa estranha. Também não poderia pegar o ônibus, afinal, tem pessoas estranhas. Não poderia abraçar uma pessoa, enfim, não poderia nem... Aliás, pegar o ônibus, não poderia encostar na pessoa, que são pessoas estranhas. Mas que religião é essa que você não pode pegar uma prova? Ah, mas é uma questão de energia. Ele acredita que a professora tinha uma energia. Engraçado, sabe? Você sabe que no Brasil, então, eu acho que essa desculpa pode explicar. Isso, boa, viu, Danilo? Questão de energia. Então parece que no Brasil tem muita gente com problema de energia, com pessoas negras, né? Muita gente aí deixando de sentar do lado de pessoas negras, entre outras pessoas, né? Então quer dizer que todo racista agora pode falar uma falcatrua dessa,
Falar que a questão é de energia, de religião e por isso que não vai pegar. Então, beleza. Então, se for assim, boa parte das pessoas enfim, boa parte das pessoas racistas vão ter uma desculpa. Agora, eu não sei quem é pior. Se o delegado aceitar essa desculpa, eu não sei se vai ser o delegado que vai ser o pior, ou se vai ser o Danilo por inventar uma desculpa que, na minha opinião, vamos deixar bem claro aqui, na minha opinião, é totalmente chamar a gente de idiota. Né? Está chamando a gente de idiota. Além disso, se não bastasse, né, essa exaltação à nossa ignorância, né, dizer que praticamente chamar a gente de idiota na cara para dar uma alegação dessa. É que nem eu fazia, porque eu sou plus size, né? Sou gordo. Quando eu nunca fui de praticar esportes de educação física, eu não gostava. Aí na escola a professora falava que eu era obrigado a jogar. E eu não queria jogar. Principalmente futebol, não sou muito bom com futebol, gosto de jogar basquete, mas não gostava de jogar futebol. E aí tinha algumas meninas que eram cristãs evangélicas de uma religião que elas só podem usar saia. E por causa disso elas não fazem educação física porque não pode fazer educação física de saia. Aí eu virava para a professora como uma desculpa esfarrapada, assim como ele falava, como esse Danilo fez, e falava assim, professora, eu também não posso praticar educação física porque a minha religião não permite. E aí eu não praticava educação física. Porque a professora, obviamente, que não queria desrespeitar a minha possível religião, que na verdade era a falta de vontade de jogar futebol. Então, eu não sei o que é pior. Ele falar uma coisa dessa, ele achar que pegou, ou se de repente a polícia aceitar essa versão. Eu não vou saber o que é pior. Lamento que no nosso país a gente ainda tenha problemas com racismo, ainda mais dentro de uma sala de aula, numa aula de ciências sociais, que é uma disciplina que vai a fundo nas questões sociais. Ou seja, a discussão sobre racismo é sempre dita. Racismo e comportamentos da sociedade. É uma pena que a gente ainda tenha pessoas com esses comportamentos. E aí vai me falar que a questão de energia é uma energia. Vai ver se eu tô da esquina, né? E, gente, vamos agora para meus comentários finais. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso Facebook. O Juninho Santana está dizendo aqui: o que a Joyce, líder do PSL, tem na manga, hein, meu amigo? Vou responder aqui o Juninho. Juninho, o que a Joyce tem na manga, ela já falou, né, que ela falou que tem 500, eu acho que é 500 milhões, era isso? 500 milhões de reais mensais são colocados para divulgação de fake news. Isso falou na semana passada e a gente vai voltar nesse assunto em alguns momentos. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a hora que ela abrir a boquinha, muita gente vai rodar. Assim como até hoje a gente espera que o Disseu abra a boca também, né? Mas ele ainda não abriu a boca. Mas quando abrir também, muita gente vai rodar. A verdade é que tem... Sabe quando a gente fala que nesse mato tem coelho? Pois é. Só não vale falar que é por causa da energia, né? Pois é, e os meus comentários finais vai para essa questão aqui. Tá chegando o final do ano, é o Natal, né? Natal, Ano Novo e tudo mais. E a Judite tá aqui, ó, porque tá um calor dentro do estúdio, gente. Precisa de um ar-condicionado. Uma empresa aí de ar-condicionado e refrigeração. Se quiser patrocinar o nosso programa e instalar um sistema bom de ar-condicionado aqui pra gente, a gente agradece. Mas olha só o que vai acontecer aqui em São Paulo. A Alesp, a Assembleia Legislativa, que é onde ficam os deputados federais, vai pagar o equivalente a 10 milhões de reais de bônus natalino para os funcionários. Pois é, cada funcionário vai receber R$ 3.100 de bônus, né? Ou seja, cada servidor público e comissionado, não é cada deputado, é cada servidor, cada funcionário da casa, bem como os comissionados dos gabinetes dos deputados, vão receber cada um R$ 3.100 no seu vale alimentação. Pois é, no seu vale alimentação. Vale lembrar que o salário dele sai no nosso bolso. É uma casa pública. Agora, eu queria saber, será que aqui no estado de São Paulo não tem nenhuma outra
área que está precisando de 10 milhões de reais? Não que eu seja contra o serviço servidor público, não. Eu acho que assim, ter uma bonificação, por aqui na cidade de São Paulo, essa bonificação vai ser de aproximadamente R$ 1.800, mas aprovado pelos vereadores e praticado desde 2009, e vai cair na conta do servidor, não vai ser por meio do VR, né, do Vale Alimentação, do VA. VA para comprar comida, não tem nada a ver com bonificação. Né? Ou seja, ao cair na conta do servidor municipal, no caso de São Paulo, ele vai pagar o imposto, vai fazer as coisas do jeito que tinha que ser. Não que eu seja contra a bonificação, mas será que não teria uma coisa mais urgente do poder público para ser pago? Né? No caso do servidor estadual, R$ 3.100 é muito atípico, sendo que a maioria do povo, principalmente o povo pobre, sofre para ganhar um salário mínimo, e a gente tem casos, não vou dizer em São Paulo, mas talvez até tenhamos muitos casos de pessoas que subsistem, não vou dizer que sobrevivem não, subsistem com muito menos de um salário mínimo que hoje está em R$ 998. Será que não tem outra coisa, abaixa um pouquinho aí minha fofa, será que não tem outra coisa para se gastar R$ 3.100, ou seja, 10 milhões somando tudo no estado? Será que não tem escola para reformar? Não era ontem mesmo que tinha um monte de escola aí com problemas? Que a gente ficava vendo aí, e o trem entre cidades, e o metrô para terminar, e o monotrilho, que não chegou a São Mateus ainda, aliás, tinha que chegar na cidade de Tiradentes, e tinha que ter terminado em 2014 e ainda não está pronto. E a linha 17 Ouro, e as marginais tietês que estão, e tudo mais, e as estradas do estado de São Paulo, e a saúde no estado de São Paulo. Não, tá tudo bem, vamos catar 10 milhões de reais e vamos dar de bonificação, pelo bom, tudo bem, pelo bom serviço dos servidores, ok, não vou colocar isso em pauta, mas não é tirar uma com a cara do povo, usar o nosso dinheiro para dar uma bonificação de R$ 3.100? Poxa, é nosso dinheiro, se fosse uma empresa privada, tudo bem, enfia o dinheiro onde quiser, mas é dinheiro nosso. Dinheiro do nosso imposto, que a gente paga com suor. Então, eu não sei, gente, mas eu não gostei nada disso aqui. E é bom que agora o Ministério Público está averiguando essa questão, porque parece que a mesa diretora aprovou esse bônus sem discussão no plenário, entre os deputados. Então não teve nenhuma representação legal para aprovar isso daqui. Como é que sobrou dinheiro? Então vai devolver para os cofres públicos. Mas antes de devolver, cata 10 milhões e vai dar uma grana, uma bonificação muito a mais do que seria uma bonificação normal. Tem coelho nesse mato, né? Como eu disse aí. Ou também é uma questão de energia. Pois é, pessoal, e assim eu vou ficando com o Fato Brasil de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pelos comentários. Eu volto amanhã às 22 horas ao vivo aqui na WTV Brasil. Obrigado e até amanhã. Tchau!